Hoje eu vim aqui porque eu quero falar para você sobre o jejum espiritual. Como que eu pratiquei o jejum, o porquê que eu pratiquei, como que você pode fazer, o tempo de duração, quais são os jejuns que existe. Então, o jejum é uma prática espiritual, de fé que você faz retirando alguma coisa, geralmente comida. Pode ser comida, muitas pessoas tiram TV, tiram internet, ficam um tempo sem determinada comida, né? Então, geralmente está voltada para a comida, um sacrifício que a gente faz no corpo. E qual o propósito disso tudo, do jejum espiritual? O propósito é a gente se aproximar mais de Deus. Então, se você está querendo, está em busca aí, está começando essa caminhada, se você quer jejuar e você não sabe, fica aqui que eu vou te falar de uma forma bem simples como você pode jejuar. Quais são os tipos de jejum que vocês podem fazer? Tem 4 tipos de jejum. O primeiro é o jejum total. O jejum total é aquele jejum que você pode fazer se você já tem o hábito de jejuar. São pessoas que fazem o jejum por 3 dias. 3 dias seguidos, sem alimentação e sem água, sem nada. Esse é o jejum de Esté, né? Esté fez esse jejum aí por 3 dias e esses 3 dias não teve nenhum tipo de alimento e nenhum tipo de água. Esse é o jejum que é o máximo que nosso corpo consegue, humanamente falando, né? Que são 3 dias sem comida e 3 dias sem água. Depois tem o jejum normal, né? Você não come nada, mas você pode beber água, né? Você pode determinar ali um tempo que você vai ficar sem comida, mas que você vai beber água. Esse é o jejum normal. E aí vem o jejum parcial, gente. O jejum parcial foi o jejum que eu fiz, que foi o jejum na Bíblia, o jejum de Daniel. Durante 21 dias, Daniel ele não comeu nada saboroso, né? Ele abriu mão de alguns alimentos e bebia água, mas ele fez um jejum parcial. Durante 21 dias ele não se alimentava de alguns alimentos saborosos. Foi ali legumes, né? Eu acredito que quando eu fiz o meu jejum, que eu fiz o jejum de Daniel, foi o jejum parcial. Eu fiquei 21 dias, eu tirei tudo que era saboroso. Ou seja, eu me alimentava de legumes, eu me alimentava de. Eu sei que eu tirei carne, tirei refrigerante, tirei doce. Eu era o básico ali para sobreviver durante 21 dias, que foi esse o jejum que eu fiz e que Deus me respondeu assim, logo durante o jejum, que foi uma coisa maravilhosa. Jejum sobrenatural, gente. O jejum sobrenatural foi o jejum que você precisa ser guiado por Deus, que foi Moisés que fez esse jejum. Mas pra gente, nós seres humanos, a gente só consegue no máximo ali 3 dias sem se alimentar. Esse aqui, que é o jejum sobrenatural, Moisés estava direto em contato com Deus. Então ele estava ali, que a gente fala que é um jejum sobrenatural, né? Eu nunca li, nunca pesquisando aqui no YouTube, nunca ouvi falar que algum humano conseguiu fazer esse jejum de 40 dias sem comer nada, sem se alimentar. Isso aqui realmente é um jejum sobrenatural, né? Esse jejum aqui, Moisés estava sendo ali guiado por Deus e por isso ele conseguiu finalizar os 40 dias dele. Então, na Bíblia tem jejum que são de 3 dias, que é de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias, de 40 dias, que foi isso que eu acabei de falar aqui, que é o jejum sobrenatural. Então, o intuito do jejum realmente é se aproximar de Deus, e eu vou falar agora um pouco da minha experiência, né? Depois que eu fiz o jejum de Daniel, eu fiz o jejum de Daniel porque eu estava em busca de uma resposta de Deus. Eu já comentei alguns vídeos aí para vocês, que eu queria ter a certeza que eu precisava me batizar nas águas, né? Que eu tinha se chamado, que Deus me incomodava muito, muito, e ali eu queria me aproximar mais do Espírito Santo para que ele me respondesse. Então eu conversei com Deus e abri esse jejum, né? Eu fiz vários outros jejuns, várias coisas que eu já fiz, assim, que quando acabar eu falo com vocês, eu gravo um vídeo aqui, mas esse foi o maior jejum que eu fiz, assim, para quem era nova na fé, eu não era nem batizada ainda. E quando eu fiz esse jejum foi muito difícil, porque eu gosto muito de me alimentar de doce, de carne, então eu tirei literalmente aquilo que eu amava, né? E aí é só tirar os alimentos e ficar ali aguardando o momento de comer? Não, gente. Durante 21 dias eu estive em consagração com o Senhor, ali me aproximei dele. Foram 21 dias que você tem que se aproximar através da palavra dele, né? Você tem que orar, você tem que meditar na palavra, você tem que tirar horários, determinados horários, para poder se ajoelhar aos pés do Senhor e ali buscar ele e oferecer e falar dele para ele que você estava fazendo o seu jejum, qual é o intuito do seu jejum. Então tem uma coisa que é muito importante que vocês não podem esquecer, porque às vezes a gente está em jejum e acaba esquecendo.
A primeira coisa, toda vez vocês têm que tirar determinados horários para se consagrar ao Senhor, né? Para se aproximar de Deus. O jejum é para você se aproximar de Deus. Então você tem que ter oração, louvores, se manter ali firme e calma na fé, porque muitas vezes você não vai conseguir, parece que você fica sendo desafiado o tempo todo. Então eu tirava meia-noite e 6 da manhã para poder orar, para poder falar com o Senhor, para poder entregar meu jejum ali, falar com Ele. Então quando eu comecei, eu já abri o jejum meia-noite, orando ao Senhor, falando com Ele, explicando porque eu queria, para que eu estava fazendo aquele jejum, pedindo força e discernimento para Ele, porque 21 dias tirando tudo aquilo que você gosta realmente é desafiante. Entreguei ao Senhor meu jejum e aí todos os dias, meia-noite e 6 da manhã, eu levantava, tirava uma palavra, orava. Nesses 21 dias eu passei a me aproximar mais de Deus através da palavra dele, através de louvores. Então é um tempo de consagração, é um tempo de se aproximar mais de Deus. Então se você quer respostas, se você quer realmente se aproximar de Deus, você tem que evitar muitas coisas. Durante esse tempo eu não assistia nada que era violento, as coisas do mundo eu me afastei, porque eu queria muito a resposta de Deus. E antes de eu terminar meu jejum, né, que o meu jejum eu falei aqui para vocês é porque eu queria me batizar com o Senhor, e eu pedi ao Senhor que Ele me falasse de forma bem clara. Então no final, quando estava finalizando, Deus usou um pastor lá da minha igreja para falar exatamente da forma que eu tinha pedido para ele. Então eu entendi, né? Porque muitas vezes Deus falava comigo e eu não entendia. E ali eu entendi de forma clara. Então é como se os meus ouvidos estivessem mais abertos para o Senhor, o meu coração estivesse mais aberto. O jejum, ele trouxe isso para mim, né? Eu sonhava ali, eu tive sonhos lindos, né? Também tive alguns pesadelos, mas o jejum, ele me aproximou de Deus. É como se o mundo espiritual tivesse mais próximo, eu tivesse conseguindo mais discernimento. Então foi esse o meu jejum de 21 dias de Daniel. Então se você quer fazer o jejum, você não tem hábito ainda, comece devagar. Deus, ele vê o seu coração. Às vezes, eu quero fazer o jejum parcial, tirar algum alimento durante 2 dias. Começa assim, hoje eu quero fazer um jejum de 6 da manhã a meio-dia. Então você tem que abrir o jejum em oração, falando para o Senhor qual é o intuito do seu jejum. E quando for, se você abre às 6 da manhã, então meio-dia você tem que estar lá firme na fé, né? Durante esse período, leia a Bíblia, escute louvores, né? Se afaste de briga, de confusão. E quando for meio-dia, você também tem que orar e entregar o seu jejum ao Senhor. Então, para você que está começando, começa devagar, né? Eu já comecei ali porque eu já conhecia a palavra do Senhor, já não era batizada ainda, mas eu sempre estive presente na igreja, eu sempre fui assim, apaixonada por Jesus, então sempre estive buscando. Para mim, não foi muito fácil, porque eu estava sacrificando minha carne, né? Mas não foi, eu estava muito determinada. Então a determinação me ajudou muito, eu busquei muito o Senhor me dá força, me dá sabedoria, me dá direção aqui nesse jejum para que eu permaneça nele, né? E foi teve partes, assim, dias que foram desafiantes, né? Porque as pessoas te chamam para comer, te chamam para sair, e eu fui evitando mesmo, literalmente, porque eu não queria viver ali a tentação de ver o alimento e não comer. Então eu evitei. Então, para você que está começando o jejum, comece devagar, né? Determine que dia você vai começar e que dia você vai terminar. Depois fale com Deus qual é o propósito do seu jejum, né? E defina se vai ser um jejum total, parcial, né? O total, você vai ter que se abster de tudo, tirar tudo que é comida e água durante... quero fazer 6 horas sem comida e sem água. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu sempre procuro fazer o jejum parcial, que é aquele jejum que eu consigo tomar pelo menos água, né? Porque eu tenho que ficar sempre alerta quando eu abro um jejum. Hoje em dia, eu faço jejum parcial. Então, quando é 6 horas da manhã, eu faço minhas orações, entrego ao Senhor meu jejum, e aí eu vou até, às vezes, meio-dia ou até as 3 da tarde. E ali eu entrego ao Senhor. Eu faço o jejum parcial, é onde eu posso beber água, né? Então, você que está começando, comece pelo jejum parcial, pouco dia. Senhor, eu quero fazer 1 dia de jejum, quero fazer 2 dias. E depois você vai conhecendo ali seu corpo, a sua fé, né? Mas é uma coisa muito importante, gente. Uma vez eu ouvi um pastor que eu gosto muito dele, e ele disse que um dia ele fez um voto. Tem muitas pessoas que começam a fazer o jejum e aí elas fazem um voto com Deus ali e acabam não cumprindo. Então é melhor que você não faça voto se você sabe que você não vai cumprir. Faz só o jejum. Olha, Deus, eu vou dar meu máximo aqui. Porque esse pastor, ele falou que ele fez um voto de não comer arroz.
e ele não colocou tempo. Tipo, ele simplesmente tirou aquilo que ele amava, que era arroz, ele tirou da vida dele para sempre. Então, ele explicava que não é bom que faça um jejum desse, tão radical, mas no momento ele estava tão desesperado pela resposta de Deus que foi o que veio na mente dele. Então, por toda a vida dele, ele não vai mais poder comer arroz. O que eu indico para vocês é a mesma coisa que ele falou: não faça jejum desse tipo, faça jejum que você consiga fazer jejuns com períodos determinados. Eu vou fazer 2 dias até tal hora. Coloque tudo especificado ali para que você não venha quebrar seu jejum e se arrepender. Não faça jejuns tão radicais, porque Deus ele quer ver o seu coração. Às vezes você faz um jejum radical, não vou fazer nunca mais isso, mas até esquece que está naquele jejum, esquece de orar, esquece de entregar ao Senhor. Faça aquilo que você pode, porque Deus conhece o seu coração. Então, para você que está começando a fazer jejum, eu indico, comece fazendo 4 horas por dia, 6 horas, e aí você vai testando e aumentando o seu corpo. E não esqueça que é um jejum espiritual, que então você tem que buscar estar na presença do Senhor. Jejum espiritual, então você tem que buscar as coisas do Senhor nesse período que você está em oração. Evitar, como eu já falei, discussões, brigas, gritaria, né? Se entrar em confusão, televisão, coisa agitada. Busque orações, busque louvores, lê a palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que você fazendo essas coisas, Jesus vai te responder.